Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação. E no dia de hoje eu estou aqui no banhado de São José dos Campos, gravando aqui com o seu Davi e o Renato, ambos aí pré-candidatos para a eleição de 2024 municipais aqui em São José dos Campos. O Mesa de Debates aí tá fazendo, né, uma ampla cobertura aí das eleições, conversando, debatendo aí com os pré-candidatos do campo da esquerda, e a gente, né, do Mesa de Debates, obviamente vai, né, conversar aí com os companheiros aí do banhado que tem realizado uma importante luta, né, por moradia aqui na cidade e, enfim, então sem mais nem menos, né, peço aí pro Renato e o seu Davi, né, que fazem parte aí de uma candidatura coletiva com mais uma companheira, se apresentar. Então, começar aqui com o Renato. Renato, primeiramente, faz a sua apresentação inicial. Bom, sou Renato do Banhado, sou pré-candidato a vereador em São José dos Campos. A gente tem uma candidatura coletiva. A companheira Cleice não conseguiu estar aqui hoje, mas ela é membro também dessa coletiva. E, bom, é mais ou menos essa a ideia, né? Uma candidatura coletiva do Movimento Popular. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Davi Moraes, sou morador do Banhado há 63 anos, né? E venho lutando pelo nosso bairro, junto com o companheiro Renato, e também sou o pré-candidato nessa eleição de 2024. Maravilha, gente. E a primeira pergunta que eu faço aí para vocês, né, começando aí com o Renato e depois o seu Davi, por que dessa pré-candidatura? Por que que vocês resolveram aí ser pré-candidatos? Bom, a gente passou por um período bastante difícil, né? A gente passa por um período difícil, que é um ciclo que não passa. É uma cidade onde derruba a casa há muito tempo, sob uma lei absurda, né? E é uma cidade que hoje praticamente as ações da prefeitura há muito tempo vai, né, totalmente ao inverso do que os trabalhadores precisam. E a gente faz uma luta por moradia. E a gente quer muito levar para frente essa discussão para primeiramente acabar com essa lei 651, que é uma lei que derruba casa em São José, independente do bairro que seja, né? Obviamente só bairro pobre que derruba casa, você pode estar vendo nas mídias. E no processo recente que a gente passou também, a gente conseguiu dialogar com o setor dessa cidade, dizendo a necessidade que a gente tem que ficar aqui, que tem que regularizar, quanto tempo que mora aqui, é um bairro centenário. Eu já estou aí na sétima geração aqui de liderança comunitária. O seu Davi também pegou aquele processo mais antigo que trouxe até esse. Então tem várias coisas, questões históricas, de necessidade e de luta mesmo, principalmente por moradia. Bom, o que veio me trazer a pré-candidato pela luta do nosso bairro, né? Porque aqui é um patrimônio histórico de São José dos Campos. Aqui é um lugar que nós preservamos essa natureza que nós temos aqui, da mata que nós temos aqui dentro do banhado. E somos moradores do Bairro Antigo, esse que é um patrimônio histórico de São José dos Campos. E nós vemos lutando pela regularização fundiária do nosso banhado, não e divergências também, que tem muitos bairros em São José dos Campos que está irregular, principalmente a periferia, né? Os bairros ricos. Você vê que tem muitos bairros ricos aqui em São José dos Campos, que também esses bairros não são regularizados. Então a gente vem lutando, a gente vem brigando, e em nome de Deus a gente vai continua com essa luta de regularização fundiária. Certo, gente. E o seu Davi falou uma coisa bastante importante que a gente podia começar aqui também a falar, né? Que é a questão dos outros bairros, né? Porque o cidadão joseense desinformado pode achar que, poxa, é uma questão, né, só do banhado. E na verdade a questão da regularização ultrapassa, né, o banhado, tá certo? Que eu acho que o banhado, né, é central, né, para essa discussão, no meu ponto de vista, mas é algo que ultrapassa a questão do banhado. Gostaria que vocês comentassem um pouco isso, a situação aí dos bairros irregulares. Bom, vamos começar pelo bairro irregular que nós temos em São José dos Campos, que a prefeitura
vem nos atacando muito, principalmente o nosso banhado. Nós temos a Chácara Canidu, nós temos várias adjacências aqui nos bairros, né? Temos o bairro do Sapé também que está sofrendo pela mesma calamidade que nós aqui do bairro estamos passando, né? Agora, vejam bem, a Prefeitura de São José dos Campos, ela está questionando mais a questão desses bairros irregulares. E os bairros ricos, os mais avançados, estão sendo bem apoiados. Você veja bem, principalmente ali a Vila Guarani, a Vila Guarani, o que eles estão fazendo na Vila Guarani? Estão abrindo rua, estão abrindo coisa ali. Para quê? Para os ricos. Para pobre, a gente está pensando que até a Vila Guarani também é irregular, porque pelo que a prefeitura está fazendo, logo, logo também vão acabar desapropriando a Vila Guarani. E nós jamais queremos essa desapropriação dentro de São José dos Campos. Porque quantas pessoas não está tendo um lar para morar? Quantas pessoas tá se afastado de São José dos Campos? Principalmente nós aqui do Banhado, que eu digo com toda sinceridade, eu vou falar em meu nome, em nome de muitos companheiros que dessa terra já partiram, que ajudamos a construir São José dos Campos. Não só o Banhado, como esses bairros, que está irregular, mais próximo à cidade, que está sendo se afastado de São José dos Campos. Então, nós vamos lutar por essa luta, por essa regularização, não só pelo Banhado, pelos bairros de existência também, que está precisando da regularização. Bom, e a gente falou da Guarani. Recentemente na Guarani a prefeitura recolheu, por exemplo, a reciclagem de uma moça. Uma moça tem vários filhos, recolheram só a latinha dela. Em outros casos, no Canindô, quando derrubaram a casa, né, a GCM tacou gás na cara da pessoa, quando a casa já estava derrubada, ela estava ali chorando pela casa que foi derrubada, mas nem isso ela tinha o direito de fazer pelo que apareceu nos vídeos. E entre outras casas que podem ser derrubadas nessa cidade, aí você pega o perfil, é mulher, solo, com criança. É esse o perfil. E na questão ambiental, agora recentemente, o prefeitura vem, né, segue arrancando árvore da cidade, acho que arrancou algumas no fundo do vale. E aqui no Banhado, quando eles diziam que tinha que retirar os moradores, falavam que era na questão ambiental. E pelo contrário, você que olha lá de cima da concha, tem vários bairros nessa concha. A área mais preservada dessa concha é justamente onde a gente mora aqui. Então a gente tem uma política, a gente luta uma política de moradia, de inclusão mesmo, da inclusão social desses setores, que inclusive é o nosso, né, que a gente está aqui. E, acima de tudo, que haja uma conscientização ambiental e ações que não deixem que isso piore ainda mais. A gente vive uma crise climática terrível, né, causada aí pelo sistema que a gente vive, onde tem aí exploração, enfim, aquela coisa toda que a gente sabe. E essas políticas vão totalmente de encontro da necessidade do trabalhador. E aí você vê os resultados. Praia que está avançando, animais marinhos que tá em locais que não deveria estar. E aí, ao mesmo tempo, quando está em Ubatuba, quando deslizou lá naquela vila, acho que Vila Sarri, né? Isso aí. O governo, né, não tem uma ação para resolver esse problema dessas pessoas e não tem uma ação para nada, né? A única ação que se tem é fazer casas ridiculamente pequenas, fazer um baita estardalhaço e que não vai resolver a vida das pessoas. E que, acima de tudo, antes de tudo isso, aquelas pessoas não queriam sair daquele local justamente pela questão que estava colocada. Não tinha uma garantia de uma moradia. E assim é aqui em Banhado e assim na cidade inteira de São José. Quando a pessoa tem a casa derrubada aqui pela Lei 651, ela não tem uma garantia de uma casa. O que ela tem é a garantia de pagar uma casa, talvez por CDHU ou por Minha Casa Minha Vida. Então, isso não é uma garantia concreta com relação à moradia. Tem que ter algo concreto. O banhado quer regularização, quer ficar. E muitos bairros querem ficar e tem condição de ficar. E só não pode ficar justamente por conta da especulação imobiliária. O Renato aí falou da questão ambiental, né? E uma das justificativas que é utilizada, né, contra os moradores do banhado, principalmente a questão da área do parque, é que estaria em área ambiental, né? E o gozado que recentemente no Urbanova, né, surgiu uma informação de que o Casimiro, né, que é o dono do shopping de lá, quer expandir o shopping 3 vezes a mais. E eu conheço a área lá e certamente vai pegar em alguma área de preservação ambiental, né?
A pergunta que fica é por que que, né, um dono de um empreendimento, né, como que é o jogador Casemiro, pode fazer essa expansão e, né, os moradores do banhado não pode ficar naquela área, sendo que na verdade, né, até citando aqui, por exemplo, o caso aí da sua mãe, que não traz nenhum dano para aquela área, né? Então, a gente vamos pegar. Aqui na Concha do Banhado teve uma arena recentemente, acho que foi o ano retrasado, que foi autorizado fazer, bem na hora aqui, próximo da Avenida Borba Gato. Né? Nome terrível, diga-se de passagem. E ali teve licença, foi tudo licenciado. Eles suprimiram as minas, fizeram uma cratera enorme, inclusive a gente fez um vídeo na época, colocamos na página, eu e o seu Davi. E obviamente que é a mesma regra que se aplica àquela arena deve se aplicar ao jogador Casemiro, mas essa regra não se aplica a nós pobres que moram na periferia, porque a pessoa que está sob o julgamento da lei, por exemplo, da lei 651, ela não pode consertar uma telha, não pode fazer nada na casa dela, ela está sob júdice de uma coisa que não deveria ser da forma que é, diante de um decreto, diante de uma lei municipal, que se você lê ela a fundo, ela é a síntese de como ajudar a especulação imobiliária. E obviamente que essa lei ela é pontual, né? Ela existe as diretrizes dela, que gente como Casemiro, o dono da arena que fez ali, não passa por tais escrutínio, na verdade. E é uma lei para poder prejudicar pobre. Aqui no Banhado, recentemente, dois moradores vinham com uma telha nas costas, a GCM parou eles ali em cima, tacou gás na cara deles, porque falou para eles, ó, vocês não têm autorização para descer com essa telha. Primeiro, isso não é trabalho de GCM, assim como também não é trabalho de GCM fazer o que vieram fazer ontem aqui. E aí eles ficaram chateados porque tiveram que descer a telha e ele ainda tacou gás. Esse cara estava vindo do trabalho, ele e o Davi e o Apolo, e tava, não, eles vieram, passaram o trabalho e vieram na igreja. Aí eu pergunto, um trabalhador que mora na periferia, que estava vindo da igreja, não tem direito de descer com uma telha para casa dele para arrumar, mas ao mesmo tempo o Casemiro provavelmente vai ter autorização para expandir aí 3 vezes mais o shopping dele, e com certeza vai pegar área ambiental, vai pegar área de alguém, e corre risco até, vai saber se desapropria alguém, enfim. Desde que essa pessoa participe da classe social dos trabalhadores, né? Porque se for da classe social do Casemiro, provavelmente eles vão conseguir aumentar o empreendimento. Tocando no assunto do Casimiro, não é só o shopping que ele quer aumentar, né? Que ali o Cinebura, tem uma parte também que é do Casimiro, né? Então você veja bem, o Cinebura ele está na APA, foi decretado APA o Cinebura. Por que, que o Cinebura pode continuar só porque é do jogador de futebol, é de um grande empreendedor? Eu acho que os grandes empreendedores que tem somos nós pobres, trabalhadores, que construímos São José dos Campos. Porque eu estou com 74 anos, mal as pessoas sabem, e eu e meus amigos que moravam aqui no Banhado, ajudamos a construir esses 2 prédios que tem aqui na beira do Banhado, que se fizer uma pesquisa, ele está no nível, a fundação dele está no nível do Banhado. Eu trabalhei, eu me sinto até uma dor no coração, quando eu passo ali em frente na Nelson Dávila, onde tem aquele terrão de Figueira, que fizeram aquele ponto de ônibus do Linha Verde, ali tinha um monumento ali, que foi construído pelo Laio. Eu que trabalhei naquele prédio, eu que fiz a fundação daquele monumento, e aquele monumento foi tombado, foi retirado aquele monumento ali, por causa dessa linha verde. E o que estava vogando nessa linha verde? Toda vez que você passa, vê os ônibus passando vazio, né? E nós, trabalhadores, temos que ir para o nosso trabalho de bicicleta, a pé e tomando esses ônibus que nós temos aqui dentro do José dos Campos, tem empregados que chegam até atrasados no serviço. Agora, para pobre, não há lei. A lei só para os ricos. Você veja bem ali, onde mora o prefeito ali, estão expandindo a entrada lá, só porque morava o ex-prefeito ali. Estão expandindo ali, ali perto da Ponta Taiada. Ué, peraí, e nós pobres? Nós não temos direito de ter nossas casas, nossa moradia, sabendo que a nossa mão foi calejada para ajudar a construir São José dos Campos. Então, é por isso a minha luta, a luta que o Renato também está acompanhando, que é a regularização desses bairros onde existe as pessoas pobres, as pessoas trabalhadoras morando. Nós queremos a regularização
fundiária e já. Vamos acabar com esse negócio de estar derrubando casa de pobre. Certo, é isso aí. E, gente, a que pé que tá essa luta da regularização, né? Porque, se eu não me engano, foi no ano passado, né? Bem no começo, já vai fazer um ano, né? Mais de um ano no ano passado, que a juíza deu uma sentença, né, favorável à questão da regularização, né? Aí no final do ano teve todo aquele rebuliço, né, da prefeitura, né, na justiça, né, em âmbito estadual, né, querer, né, retirar os moradores, né. Hoje aqui, que pé que está essa luta aí pela regularização? Bom, a gente conseguiu aquela sentença em primeira instância. O ano retrasado a gente passou por um processo semelhante, negócio de lei do parque, aquela coisa toda. Depois, o ano passado, né? Aí no começo do ano passado sai a sentença em primeira instância e no fim do ano passado sai de novo uma liminar da mesma Câmara Técnica do Tribunal de Justiça sobre uma questão de parque. Essa liminar ela foi suspensa no primeiro momento, né, no dia 22 de dezembro, e agora, recentemente, ela foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal por conta, inclusive, de não cumprir algumas ADPF do Supremo. Agora, o processo geral segue em rito de justiça, vai agora para a segunda instância. A gente imagina que em segunda instância vai ser difícil, né? Porque foi de lá que veio duas sentenças absurdamente contrárias a gente, né? Enfim, com vários problemas, não cumpria normativas nenhuma, não cumpriu, então, enfim, uma liminar que foi cassada praticamente sob uma lei que, se alguém disse, aqui a partir de hoje é um parque e assim se fez. E não vingou, obviamente. E aí vai para a segunda instância o processo geral e depois, né, vamos continuar os ritos da justiça até o final. Certo. E Renato, né? Você aí falou da questão né, da justi do cara que não poder tecer uma telha, né? Conta um pouco mais como que funciona isso, né? Porque o morador que quiser fazer uma reforma aqui na sua casa, querer trazer algo, né, na sua casa, tem que ter uma puta dor de cabeça, né, para poder tecer com algo que é dele, né? A pessoa que quer reformar aqui hoje tem que entrar na justiça, tem que alegar que precisa de um reparo na sua casa, aí a defensoria ou o advogado encaminha, a prefeitura nega e aí vai para a justiça para poder ter o direito de trocar uma telha, de fazer um reboco, de fazer um reparo simples na casa por conta do tempo do processo. A gente está sob júdice e é um tempo sob júdice que é longo. Ao longo do tempo as coisas se deterioram. Se até a gente se deteriora, imagina uma casa ou um carro. E aí, para a gente conseguir trocar uma telha, tem que entrar na justiça. Para conseguir trocar uma lâmpada do bairro, tem que entrar na justiça. Para conseguir uma caçamba de volta, tem que entrar na justiça. Para coibir a violência que desce aqui embaixo, é justiça. Então, basicamente, nossa vida é baseado em ir para a luta nas ruas e pedir para a justiça o direito de ter algo que já era para ter, né, ter um direito óbvio das coisas. E é assim que funciona. E demanda muito tempo, demanda dinheiro, demanda algumas coisas que não deveriam demandar, porque é uma coisa simples, uma coisa de necessidade, como água, luz, que é de uso essencial, por exemplo. Então é uma coisa que deveria ser essencial e liberado. E aí a GCM cumpre um papel que não é dela, dizendo que pode ou não passar ou autorizar, e enfim, e aí não tem uma coisa, uma questão palpável jurídica que eles possam fazer isso dessa forma e que não haja uma contrapartida. Então a gente tem que ir para a justiça para questionar uma coisa que não deveria existir. Bom, continuando o assunto sobre a questão nossa aqui do banhado, que a gente aqui, desde que aconteceu, desde 2000 para cá, que aconteceu a prefeitura querendo desapropriar do banhado, a violência está sendo muito grande, não por parte de marginais, como dizem que os marginais que no banhado só moram bandidos, traficantes e vagabundos, né? Olha, eu mesmo ontem sofri eu, mais umas vizinhas aqui, inclusive meu genro, que foi recém-operado, né? Levemos gás de pimenta no rosto, na cara. Eu tô, até hoje mesmo, meu olho ainda está ardendo, pode ver, está meio vermelhado. Meu olho é referente ao gás de pimenta que a Guarda Municipal nos atacou aqui. Então, nós, para a Prefeitura, e para muitos que não vêm aqui no Banhado, conhecer o Banhado, como é a nossa vivência, nos critica
nos critica muito, diz que nós temos que sair daqui na base da paulada, na base do tiro, na base da borrachada. Isso está causando um grande problema para nós. E nós não gostamos de violência. Vocês já viram, nós já fizemos várias manifestações no centro de cidade, foi tudo pacífico, não foi agressão, não agredimos ninguém. Então, como que a prefeitura e os demais dizem que o banhado é perigoso? O banhado não é perigoso, o banhado é perigoso sim. A polícia nos atacar, a guarda municipal nos atacar, como nos atacou agora ontem, né? Então, fica uma coisa muito desagradável. Então, isso aí, nós vamos lutar para acabar com tudo isso aí. Não só aqui no Banhado, como já falei, em vários bairros de adjacência, porque tem aí, de pessoas que são trabalhadores, são pessoas honestas, estão sofrendo quase a mesma opressão. E nós, no Banhado, estamos sofrendo muito mais ainda, porque aqui dentro do Banhado está tendo uma especulação muito grande, especulação imobiliária, né? Porque você veja bem, nós citemos o Sinibura, atacamos o Casemiro e esses prédios que estão aqui dentro do banhado, porque quem não conheceu antigamente, ali, ali era o campo do Vasquinho, tá dentro do banhado, que nós jogava futebol ali, né? Então, aquele prédio da Ragon, ele está dentro da nossa área do banhado, e isso aí o prefeito deixou reformar, fez a nova construção, está vendendo os apartamentos ali, né? E nós aqui no mato, vocês podem ver, até ali, naquele prédio, eles asfaltaram ali. E nós aqui, você pode passar aqui pelo Baiado, pela nossa rua que nós temos aqui, veja a buraqueira que está, os buracos que estão ali, e a prefeitura não vem resolver isso aí. E quando tem o mato está alto, o pessoal reclama da queimada de mato da Horta do Banhado. Não somos nós que queimamos. Ali é um serviço muito errado que a prefeitura faz. Ela contrata uma empresa fora de São José dos Campos, a empresa vem, pega as pessoas que lá vêm trabalhar aqui, roça o mato e deixa o mato caído ali no chão. Ela poderia muito bem, a hora que roçasse, rastejar aquele mato de lá, tirar aquele mato de lá para não ter perigo de fogo. Então não somos nós que fomos fogo. Isso que faz isso aí é a própria prefeitura. Então nós temos que lutar. O povo joseense tem que lembrar que quem faz esse trabalho de limpeza, né? Somos nós pobres. Se nós for para bairros distantes, como que nós vamos deixar uma cidade limpa? Que nem o caso dos recicladores. As pessoas estão reciclando a sua reciclagem. A prefeitura vem aqui, tira a reciclagem da pessoa, recolheu que nem recolheu a reciclagem do Martins lá da frente. Até hoje, com um prejuízo que ele levou nada, uns 5 mil reais, estão com esses outros recicladores que temos aqui. Então acho que isso aí nós devemos acabar com essa violência contra os pobres dessa cidade. E, gente, né, uma coisa que eu sempre falo aqui, eu já falei aqui na entrevista, né, se a prefeitura, né, acho que é importante a gente colocar aqui, né, para os outros bairros também que estão em situação irregular, se a prefeitura, né, consegue avançar contra o Banhado, né, que acho que é o bairro central aí nessa luta pela regularização, pelo menos é assim que eu vejo, né? O que que ela pode fazer com outros bairros se eles conseguirem tirar vocês daqui? Gostaria que vocês respondessem um pouco sobre isso. Quando, eu vou resgatar rapidinho. Quando teve a remoção do Pinheirinho, todo mundo lembra da violência que foi, né? Morte, mulher estuprada, casa queimada. E aí depois houve até um balanço, se eu nem dizer assim, por parte de um setor da direita da cidade, dizendo, por que tanto ódio ao Pinheirinho? E hoje a gente fala algo muito parecido. Por que tanto ódio ao banhado? Nas redes sociais, né, bastante assim, alguns comentários contrários e com, né, sem uma perspectiva de discussão política, fake news, perfil fake, dá para ver que é fake. E aí esse setor também é contra a discussão com relação às fake news, eles tentam barrar todo o tempo. Então eles trabalham com várias formas. E se derruba o banhado, obviamente eles vão dizer, olha, as coisas funcionam assim, é a prefeitura que determina a vida das pessoas, é basicamente isso. E aí eles conseguiram um arranjo, né, que foi essa lei 651. Então, assim, eles não conseguem aplicar essa lei aqui por conta do que está acontecendo aqui, por conta da luta do banhado, obviamente, senão já tínhamos saído aqui. E eles conseguiriam reforçar ainda mais uma lei que hoje trabalha em prol da especulação imobiliária. Então,
Se derruba o banhado, eles vão dizer, ó, tá vendo? Esse negócio de lutar por moradia não presta, não. É assim que funciona. Então, assim, a prefeitura quer dar uma narrativa para as pessoas. Que as pessoas, praticamente, ela não pode ter uma casa, não pode lutar por uma. Porque quem luta por uma é coagido e agredido pelas forças do Estado. E quem mora nos bairros que não tem nenhum tipo de luta, né, aparente, ou que não tem uma resistência, por assim dizer, eles estão sujeitos aí a uma lei a qualquer momento de vir dizer, olha, essa casa está fora de esquadro, nós temos que derrubar, porque chama a demolição administrativa. Então é um absurdo total, e o banhado fora, isso reforçaria ainda mais essa narrativa. Bom, agora como o Renato tocou o assunto do Pinheirinho, né? Então vamos dar continuidade um pouco à parte do Pinheirinho. Você veja bem, fizeram aquela barbaridade que fizeram no Pinheirinho. Hoje, você passa lá no Pinheirinho, o que, que você vê lá? O terrenão abandonado, né? Ocupado pelo mato e pessoas se escondendo lá naquela mata. Então, a mesma coisa vai querer ser feita aqui no Banhado. Então, a nossa luta é muito grande, vai ser grande, que o Davi aqui está velhinho. O Davi aqui já está com 74 anos, completar agora. O Davi veio para o Banhado com 11 anos de idade. O Banhado, quando o Davi veio para cá, só tinha umas 10 casinhas, de pau a pico coberta de sapê, né? E o Davi ajudou a construir um pouco a cidade. Não só eu, Davi, que estou falando Davi porque sou eu mesmo que estou falando. Muitos colegas, muitos companheiros que dessa terra já partiram, ajudaram a construir São José dos Campos, ajudaram essas obras que tem aí. Então, não é só Davi, tem muitos moradores também de outros bairros que estão irregulares, também ajudaram a construir São José dos Campos. Será que o órgão municipal, o órgão estadual, o órgão federal não está vendo isso aí? Eu acho que se a cidade hoje estão reclamando que tem muitos moradores de rua, por que, que tem morador de rua? É porque há condições, eles não têm condições. O nosso salário, como está tão baixo, ele não tem condições de ter a sua casinha própria, como nós temos a nossa aqui. Por quê? Tem que lembrar que tem que pagar ônibus, pagar água, pagar luz, pagar tudo. E com esse salário que nós ganhamos, não dá para pagar tudo isso aí. E ainda mais o salário aluguel que a prefeitura fornece para nós, os moradores que aceitam. E se lá um dia acabar esse salário aluguel, como que vai ficar esse povo que saíram do Banhado e saíram de outros bairros, que não é só do Banhado, saiu do Rio Comprido, saiu aqui do perto do Shopping Colina, e esses bairros que saíram, essas pessoas que saíram, vai ficar onde? Vai ficar morando na rua? Tá bem? Então acho que o nosso prefeito, o nosso governante, tem que pôr um pouco de visão nisso aí. Porque chega de estar pessoas vivendo na rua. Cada um tem que ter sua casa, cada um tem seu lar. Porque Deus, ele deixou a terra para nós, não deixou para os maiorais. Então nós acho que nós temos o direito de nós viver, morar aonde nós quisermos. Desde que também as nossas prefeituras, nossos governantes, os nossos prefeitos, dê uma olhada nisso aí. Certo. E fala um pouco aí da Lei 651, Lei 651. Somente duas vereadoras, né, votaram contra essa lei, né? Qual que é a importância aí, de discutir que esses vereadores que estão aí na Câmara não representam aí os trabalhadores e a população pobre? Não representa. Recentemente saiu uma pesquisa, acho que saiu no jornal Vale, se não me engano, que sobre a questão da vontade de renovação da Câmara Municipal, era uma vontade bastante alta, e que muitos vereadores estão há muito tempo. E ontem mesmo, num programa de web rádio, tinha um vereador falando sobre a questão do que aconteceu no Banhado, e ele dizendo coisas que não tinha nada a ver com o que tem na realidade aqui, e mostra que esses caras muito longe, muito fora da realidade, né? Eles saem dos seus bairros, elegem, e aí chega lá, vota leis como a 651, sabendo que vai derrubar a casa de pessoas, mas que com certeza tem um pano de fundo político pelo grupo que dirige a cidade, e eles acabam embarcando nessa, né? E obviamente que não é de graça, porque a especulação imobiliária ela quer áreas justamente para poder ter valor, como é o terreno das vaquinhas lá que ficou parado quanto tempo. Hoje vai ser um empreendimento lá,
e com certeza um empreendimento de muito caro, vai ter muita casa, aquela coisa toda, mas é para isso, né? Aquilo existiu para ser daquela forma para eles. Tem que valorizar para a gente poder especular e vender. E aí, Banhado e vários outros locais que eles estão usando essa lei para derrubar a casa, obviamente que é para o mesmo propósito. Você tem mais pessoas sem casa, as pessoas teriam que procurar um jeito de morar. Então teria que ou entrar num programa habitacional, ou entrar nesses programas da prefeitura, o CDHU, etc., sendo que a pessoa já tinha uma casa. E esse período que ela vai ficar sem casa, como é que ela vai ficar? Já tem criança. Então hoje, essa Câmara Municipal não representa essas pessoas, não tem minimamente condições de representar, inclusive por conta dessas questões que coloca. Lei 651, polícia, GCM, vários casos em toda a cidade, derruba árvore, enfim. Aí você assiste essas sessões de Câmara, basicamente eles nomeiam rua e fazem leis contra o trabalhador. Bom, eu acho que, pelo que a gente está vendo, né, eu, logo, do jeito que eles estão fazendo, as pessoas da sociedade, os grandões, não vai existir mais pobre nessa face da terra. Que nem eu já falei. Somos nós, pobres, nós trabalhadores, nós humildes, que construímos para eles. Será que eu acho que eles têm que ter um pouco mais de visão nisso aí? Porque, pode ver, na Câmara, nós esperamos que nossa candidatura, se eleito nós for, e a gente não promete nada a ninguém. A gente vai ver o que a gente vai poder ajudar, né? Porque chega de burguesia da Câmara. Vamos pôr pessoas da periferia, que são pessoas trabalhadoras, são pessoas que vivem do salário mínimo para poder sobreviver e ter seu lar para morar. Então, eu acho que os vereadores têm que rever muito bem, pôr na ponta da caneta o que vai ser o gasto de um trabalhador que está morando lá no sertão, lá no meio do mato, para vir construir a casa para eles. Já chega que já tiraram os labradores, os caipiras da roça, que a turma diz, trazendo para a cidade, porque os ricos estão tomando também os lugares das pessoas, das lavouras, que antigamente você tinha fartura para comer. Hoje em dia, tem pobre que está passando até fome. Então, trabalhadores. Eu mesmo, quando vim para São José dos Campos, sofri muito. Trabalhei na várzea, nesse banhado, na plantação de arroz, na plantação de batatinha, colhi muito arroz, muita batatinha daquele desse banhado. Então, hoje você vê, cadê esse reconhecimento? Esse reconhecimento que está tendo é nos tirar daqui do banhado. E não só eu, como nós moradores do banhado e muitas pessoas que estão nesses bairros irregulares. Nós estamos morando aqui no banhado e as pessoas estão morando em bairro regular por causa do quê? Porque é a única condição que nós temos, que o nosso salário é muito baixo, o salário do pobre hoje. Se você come arroz com feijão hoje, amanhã você vai comer o quê? Vai comer, às vezes, puro feijão, puro arroz, por causa do salário. E o custo de vida está sendo muito, muito grande. Já pensou como que nós vamos pagar nosso salário aluguel? Vamos pagar aluguel? Agora, que nem a prefeitura, paga o salário aluguel sim, mas só que a pessoa que está morando lá, ele tem que contar que ele vai ter que pagar a água, ele vai ter que pagar a luz, vai ter que pagar a condução, ele vai comer o quê? Então, é por isso que está tendo muitas pessoas que estão vivendo na rua por causa desse motivo. Certo. E uma coisa que eu acho, né, interessante não, mas que é bastante complicada, né? Que em época de eleição, principalmente em eleição municipal, surgem aí, né, vários políticos dando tapinha na costa aí do pobre, né? E várias candidaturas laranja, né? Para poder ajudar outras candidaturas maiores a se eleger, né? E acaba, né, utilizando inclusive candidaturas aí de bairros pobres, né, bairros aí que estão em situação irregular. O que que vocês pensam aí dessas candidaturas? Bom, primeiro que eles fazem isso há anos, né? É um absurdo, porque tem partido aí, muitos partidos de direita principalmente, eles têm um candidato que já está na Câmara, por exemplo, que é ruim,
e aí pega essas lideranças para poder dar quórum eleitoral, mas sabendo que aquele candidato que está na Câmara vai ganhar, vai ter mais votos que os demais. Então, na linha hierárquica do partido, na questão objetiva dos votos, o cara vai ser eleito de novo e a pessoa que saiu pelo partido não vai, mas vai puxar quórum eleitoral. E tem uma coisa na Câmara, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem um diploma universitário, ela não pode assumir como assessor, por exemplo. E aí a pessoa vai lá, olha, fulano, apoia a gente vai aí e tal. Aí ganha, vamos dizer que aquele vereador que era para ganhar, ganha, ele vai dizer, olha, eu não posso te colocar aqui porque para estar aqui precisa de um diploma universitário. E aí esse tipo de coisa tem. Nessa Câmara aqui, se você vê a legislação, tá lá. Só pode tomar cargo de assessor com diploma universitário, por exemplo. Então, existe toda uma construção, né, um trâmite para conseguir aí manter essas pessoas. Então, tem toda uma elaboração. Primeiro, aquele candidato tem que ter muitos candidatos laranja para poder conseguir o voto da família, 100 votos ali, 300 aqui, acolá. O cara vai ter aí em torno de uns 4, 5 mil votos ou mais. Vai ter uma campanha absurda, gente trabalhando na rua, muito panfleto, muito material, adesivo, enfim. O cara tem tudo. E aí tem ainda os candidatos para poder ajudar a dar o quórum eleitoral. A legenda bate o quórum eleitoral, ele teve seus 5 mil votos, elege de novo e aí segue o mais do mesmo, né? Então, assim, existe uma estrutura para que se mantenha isso. Isso é muito ruim, a gente tem que romper isso. Obviamente que isso não é o fim, que isso é o começo, mas que a gente tem que romper essa barreira e essas pessoas que acabam aceitando essas candidaturas nesses partidos, conhecer mais o processo eleitoral, com certeza eles não iriam sair dado ao fato para que serve, né? Porque a ideia não é que eles sejam eleitos, que eles ajudem a eleger alguém. Bom, agora como você perguntou sobre os candidatos, né, que vêm oferecendo um cafezinho, batendo nas costas, isso é verdade. Porque você veja bem, nessa época, eu não estou dizendo nós que estamos entrando agora, né? Porque é que nem eu falo, a gente não se deve prometer nada a ninguém. Porque o candidato ele tem que pensar, para ele prometer, tem que pensar que lá dentro tem mais 20 cadeiras na frente dele, né? Então ele não pode prometer nada, então ele tem que falar, vou ver o que eu posso fazer se eleito eu for, se eleito eu for, vou ver o que eu posso fazer. Agora, na verdade, eu mesmo já tive, como eu sou, fui representante de bairro, hoje sou presidente de bairro, quantas e quantas vezes não levei tapinha nas costas, Davi, nos ajuda aí, dá apoio nós, que nós vamos lutar pelo teu bairro, né? Nós vamos oferecer até cargo para a gente, oferece. Mas quando ele é eleito, aí ele vem capar o lado em cima de você. Que nem o Renato falou, ele vem, conversa com o outro, para a gente arrumar candidato para ele. A gente vai, luta, tenta arrumar. Mas chega na hora ele vai virar contra você. Então tem que pensar muito bem de quem você vai votar, se é pessoa de confiança, se é pessoa que vai cumprir aquilo. Porque olha, nem Jesus Cristo direito cumpriu o que ele quis. E tem muito apóstolo contra ele. Que dirá nós? Quantos tem contra nós? Então, eu acho que na hora de nós se candidatar e na hora dos eleitores votar, tem que pensar muito bem. E para a gente ser candidato, tem que pensar muito bem também. Não prometer nada a ninguém. A gente tem que fazer o quê? Se eleito a gente for, a gente vai ver o que pode fazer, o que a gente pode ajudar nesses pontos. Porque eu mesmo, que nem eu falei, teve pessoa que teve candidato, está lá na Câmara até hoje. Está lá na Câmara até hoje. Prometeu o que para mim? Não, a gente vai melhorar para vocês, a gente vai dar um apoio para vocês e viraram contra nós. Que nem eu falei para um candidato, eu vou citar o nome dele, porque fica muito chato. Eu falei para ele, olha, você é muito meu amigo fora da política. Na política você é meu inimigo. Aí ele me perguntou para mim, por que eu vou ser seu inimigo? Eu falei, porque você prometeu as coisas para mim, eu vou cobrar de você e você não vai gostar. Então, por isso que nós não devemos prometer nada a ninguém, como a candidatura a primeira candidatura que o Renato entrou. E eu ajudei o Renato a fazer a campanha, corremos atrás e falamos, olha, nós não estamos prometendo nada a ninguém. Nós vamos ver, se é eleito, a gente vai ver o que a gente pode fazer por vocês. Então, isso é minhas saudações a todos os candidatos, que não é só eu, não é só o Renato, tem vários candidatos de vários partidos. Quando for fazer a campanha dele, não prometa nada a ninguém. Chega, fala, é mais fácil falar a verdade do que falar mentira.
Certo. E, né, continuando aqui, né, falando um pouquinho mais sobre a questão do banhado, né, uma coisa que, né, que eu venho acompanhando aí na postagem de vocês é a questão da falta de energia, né, inclusive também questão de queimada, questão aí, né, da dengue. Como que tá essas questões aí cotidianas, né, aí do bairro, né? Resolveu a questão da energia e a questão aí do saneamento, também do, né, do incêndio que teve aqui. Bom, é assim, né? Primeiro, o incêndio que aconteceu, isso são vários incêndios. A gente até filmou, né? Que o incêndio veio da cidade. E aí as pessoas lá culpando que tudo que acontece de ruim no banhado, seja aqui ou qualquer lugar, é culpa dos moradores, segundo alguns, né? Da cidade, a prefeitura e o poder. As lâmpadas aqui para trocar a primeira vez dos postes demorou 8 meses para a gente conseguir o direito de trocar as lâmpadas do poste através de uma decisão do Ministério Público. Aliás, uma decisão do Tribunal de Justiça, eles ainda recorreram. A luz da quadra não vieram arrumar direito, tá lá. Inclusive foi um morador que deu uma ajeitada lá para poder as crianças poder usar e brincar e tudo mais. Valetão segue sem limpar, né? Já teve empenho em 2017, teve valores a serem, que foram pagos, né? Tem um dos documentos para dizer, não foi feito o serviço. O Valetão é uma peça principal, uma essencial, porque uma cidade solta esgoto aqui. Vários esgotos a céu aberto da cidade que joga aqui. E esse valetão ele tem que ser limpo, porque quando chove, alaga. Aqui é onde a gente está na casa da via atrás, quando chove, vira quase uma cachoeira ali atrás. É uma cachoeira que vem de água da cidade. A água aqui deveria ter um tratamento, não deveria ser jogado aqui, da maneira que é, e vai para o rio, etc, etc. Então, as nossas demandas mínimas da cidade do bairro não são atendidas. Tiraram uma caçamba, tem uma caçamba a menos agora no banhado. Eles tiraram uma caçamba lá próximo do escadão e não trouxeram mais. Simples assim. E aí, o único serviço público hoje que mais ou menos funciona no bairro é as caçamba, né? Só. Porque os outros serviços não funcionam. E a van escolar que desce aqui para buscar as crianças para a escola. Isso é as coisas que funcionam. O resto não funciona. Então, qualquer demanda que a gente tem aqui de necessidade, ou é nós mesmo que pega na massa e faz uma junção e faz, ou fica sem fazer. O beco, por exemplo, foi concretado. Foi uma junção dos moradores. Tanto questão financeira como na questão de mão de obra. E assim por diante, em tudo, os canos que é arrumado, até cano da Sabesp. É um morador que já trabalhou na Sabesp que arruma. Ah, uma coisa que aconteceu, um curto. É alguém que entende de elétrica para consertar. Então é dessa forma que as coisas funcionam aqui. E não deveria ser assim. E obviamente que não é só a gente que sofre com isso. Com certeza outros bairros periféricos, eu digo periféricos na questão de distância também, não só de periferia, que não são atendidos. Essa é uma realidade. Então é uma realidade que se perpetua na cidade. Davi? Bom, agora estou falando sobre o trabalho da prefeitura. Olha, nós estamos completamente esquecidos de tudo aqui que depende da prefeitura aqui do Maiá. É a iluminação pública, é a parte de água também. Desde a iluminação pública, quando a gente chama a prefeitura, eles não nos atendem. Aí diz que fala que é da Bandeirante. A gente liga para a Bandeirante, a Bandeirante vem, ela até vem. Mas chega aqui, quando ela vê que é da parte da prefeitura, fala, essa aqui não é nossa parte, é da parte da prefeitura, né? Que as trocas de lâmpadas, manutenção de lâmpadas, é tudo pela prefeitura. E já vai fazer uns 3 meses que nossa quadra está escura. Se não fosse nós moradores, dois rapazes que temos aqui, que entendem um pouco de energia, colocasse umas lâmpadas lá para as crianças brincar à noite, não estava na escura até hoje. Teve pessoas quando a escuridão ali da escadinha, tem uma escadinha que desce ali, tem pessoas idosas que caiu ali, se machucou à noite, porque eles não vêm tocar a lâmpada. O serviço da troca de postes não foi terminado até hoje, foi só uns postes que tocaram, não terminaram o restante dos postes. A caçamba, eles retiraram a caçamba daqui, alegando mentira, e está faltando a caçamba. E os moradores vêm e cobram quem? Cobra nós. Não somos nós que nem pagamos os moradores. Não somos nós que somos culpados, o presidente de bairro, nem o vice-presidente, nem a associação. São a própria prefeitura. E para isso aí nós devemos para a justiça. O calçamento aqui, que o Renato acabou de citar agora,
Nossos bairros está sendo tudo feito no calçamento de concreto, mas é junção que nós moradores, para fazer uma vaquinha um com o outro, juntamos a verba e compramos material para reformar os nossos becos. Pode ver, a prefeitura não fez nada aqui de calçamento para nós. Você pode vir com a filmadora, filmar que vocês vão ver. E nós pretendemos a fazer mais ainda. Se a prefeitura, até que está na justiça, a prefeitura não decide, nós mesmos vamos fazer. Porque aí é mais ponto para nós, moradores, do que a própria prefeitura, que nós estamos lutando para nós manter o nosso bairro. É certo. Voltando um pouco aí na questão dos políticos, né? Falar dos vereadores, né? Hoje a gente sabe que o salário de vereador é um salário aí de R$ 10.000 por mês, que é muito acima da média do que um trabalhador ganha, né? É óbvio que, né, caso vocês sejam eleitos, né, e eu espero que sejam, vocês vão trabalhar de graça, mas se vocês abdicariam a mão desses 10.000, por mês, né, caso, né, vocês entrassem na Câmara, Renato? A gente tem uma candidatura coletiva, então a gente tem uma política dentro do. Caso isso vier a acontecer, se a gente for eleito, a gente vai discutir como vai fazer isso. Mas primeiro, o salário é com base no DIEESE, com base na nossa diretriz do DIEESE, que é o DIEESE que determina aí um valor que seria suficiente para um trabalhador brasileiro viver hoje, né, com todos os direitos garantidos. E a gente aqui já discute essa possibilidade. Então a gente aqui hoje, como eu, seu Davi, a Cleice e os demais aí que vão participar com a gente vai fazer uma discussão sobre a questão do dinheiro, que uma parte desse dinheiro a gente quer de fato aplicar em algum tipo de luta, algum tipo de atuação, porque a gente sabe que pela Câmara é uma discussão muito mais política, é muito mais difícil, ainda mais a gente elege. A gente vai ser a oposição da oposição praticamente, vai ter nós e mais ou dois ou três, talvez, vereadores ali que a gente tem algum diálogo, né? E os demais não vão ter esse diálogo. Então a ideia nossa é que a gente trabalhe aí com a proposta de que todo mundo tenha aí pelo menos um salário do Diese, né? Não mais do que isso, até porque a gente não quer que haja um distanciamento social das coisas, porque uma pessoa que mora na periferia hoje e o salário do vereador não é 10.000, é mais, é 20 e tantos mil, eu acho. O salário do assessor a partir do ano que vem é 11 mil. Então, assim, a ideia é que essas pessoas não tenham esse salário todo. Uma parte desse dinheiro vai ser aplicado para fazer algum tipo de luta que a gente já toca hoje. A gente faz isso de graça e devendo e passando necessidade, falta isso, falta aquilo. Então, a discussão central hoje, se isso vier a acontecer, espero que sim, é que a gente faça esse trabalho e esse dinheiro seja com base nessas diretrizes do DIEESE. Bom, como você tocou no salário do vereador, né? Você falou de 10 mil. Esses 10 mil é o livre que ele tem. É o livre que ele tem. Fora o que eles ganham. Fora, que é gasto com viagem, gasto com o carro, motorista do seu lado. Então, esse dinheiro que ele ganha é um dinheiro livre que ele tem. Então, acho que ele deve pensar um pouco também essa parte do dinheiro que eles ganham, investir também em alguma coisa para a classe operária, para a classe pobre. Isso é uma coisa de pensar. Porque, vejam bem, 10 mil reais não é nada, tá certo? Para eles não é nada. Para vereadores, 10 mil reais não é nada. Mas para nós, que somos pobres, somos assalariados, é muito dinheiro. E quando você procura um vereador, você chega da Câmara, você não acha. Você tem que passar primeiro pela secretária dele, não é isso? Pelo assessor dele, para depois você, se você conseguir chegar nele. Agora, se nós eleitos for, nós pretendemos ficar plantado lá. Porque os vereadores hoje, tudo que ele vai fazer, ele manda assessor. É uma coisa, você vai na prefeitura. Você consegue falar com o prefeito diretamente? Você não consegue. Primeiro você tem que passar para a secretária vai para outra secretária, vai a secretária da portaria, depois a secretária da portaria vai para a secretária do prefeito, depois a secretária do prefeito, que você vai ver aí se você consegue falar com ele. Então, quer dizer que esse dinheiro
eles estão ganhando o quê? É que nem eu tenho falado, eu sou contra a derrubada. Eu sou contra a derrubada, sim. Eu sou contra a derrubada de casa, sim. Mas eu tenho dó de ver, tem pessoas que vêm demolir, casa aqui, funcionário da prefeitura. Eu vi funcionário chorando, lágrimas descendo do olho dele. Falou para mim, seu Davi, eu estou com dó de vocês, é porque nós somos obrigados a fazer isso. Que aqui é o nosso salário que nós ganhamos. Eu falo, olha, gente, vocês não têm culpa, vocês são pau mandado do prefeito. Quem sofre aqui são vocês estão sofrendo xingo, vocês estão sofrendo isso e aquilo. Vai ver o senhor prefeito, está comendo o seu bom caviar. Porque quando eles vêm derrubar a casa aqui, eles só vão almoçar depois que termina de fazer o serviço. Você imagine bem. Eles não tiram a hora de almoço quando estão derrubando. E além do mais, veio umas assistentes sociais, uns assessores da prefeitura, muito estúpido, é onde às vezes tá, até agora não ouviu muita violência aqui, onde a gente parte pela violência contra eles. Mas pode ver, é só atacado as assistentes sociais e o assessor do prefeito. Os funcionários, ninguém ataca ele, porque os coitados são pau mandado da prefeitura. Você pensa que eles vêm derrubar uma casa aqui alegre, contente? Não vêm. Eles vêm aborrecidos. Então, é a mesma coisa o caso do vereador. O vereador está lá, quem está sofrendo é os que estão lá dentro. Ele mesmo está só comendo bom, melhor, viajando. Porque quantas e quantas vezes eu, Davi, já estive na Câmara procurando vereadores, não achava. Uma vez eu fui na Câmara procurar um vereador. Aí chegou lá, o vereador não está aqui, Davi. Quando eu vejo, sabe onde é que ele estava? Estava sentado lá no gabinete dele. A própria secretária dele falando que ele não estava. E mas na hora de ele vir aqui no nosso bairro, no bairro da adolescência dos bairros pobres, ele foi muito bem. Porque quando um munícipe da classe operária, classe pobre, quer ir na Câmara falar com ele, não acha ele. A própria secretária dele esconde ele. Então eu acho que isso aí deve acabar na Câmara Municipal. Eu acho que a Câmara Municipal teria que mudar imediatamente. Porque tem vereador lá que tem mais de 20 anos que está sendo vereador. Que eu conheço muitos deles, que estão na Câmara até hoje. Né? Então eu acho que tem que renovar a Câmara Municipal imediatamente. É, sim. E, gente, né, estamos aí na parte final da nossa entrevista, né? Estamos quase aqui batendo uma hora. Fazer aqui a última pergunta, né? E, né, saindo um pouco aí da questão do banhado, que a gente tratou bastante e acho que é importante, né, tratar, falar de outras questões, como, por exemplo, questão do transporte público, né, que está quebrado aqui em São José dos Campos, a questão da privatização, do parque da cidade e tudo mais. O que que vocês pensam, sobre esse tema, ô Renato? Bom, primeiro a gente é contra a privatização do Parque da Cidade, né? O Parque da Cidade tem que continuar sendo público e de acesso aos trabalhadores. A gente sabe que se privatizar, as pessoas, né, já não tem muito acesso a lazer, porque hoje muita coisa é privada, é caro. Aquele trabalhador que tem uma família, que ele vai num parque privatizado, ele tem que pagar para entrar, ou se não paga para entrar, paga tudo que está lá dentro, porque vai ter novas diretrizes, enfim. Vai forçar o cara a gastar um dinheiro que ele não teria, por exemplo, ou que ele não tem. E se ele tiver, ele vai comprometer a renda dele diante do caos que hoje vive aí na questão de emprego, salário, etc. Com relação ao transporte, a gente sabe que todo ano aumenta a passagem praticamente, ou uma vez a cada 2 anos, mas que a qualidade do transporte, que a vazão do transporte, ela não muda. Você pega aí bairros da zona leste, norte, sul, enfim, qualquer zona da cidade que você vá nos horários, principalmente de pico, os ônibus estão sempre lotados, os ônibus, as frotas, né, não são muito renovadas, e quando vem para cá a frota, né, teoricamente nova, é de outra cidade que veio para cá, e quando vem, ainda tem um limite de demanda de ônibus por região, porque eles calculam assim, X ônibus mais quantidade de passageiro igual ao lucro
tal. Então você vê hoje a qualidade do transporte público em São José, sempre cheio, caro e muitas vezes ineficiente. Quanto mais longe o bairro, mais perdida a pessoa tá. Tem bairro em São José que hoje o cara, se ele perde o ônibus às 5 horas da tarde, ele só tem um ônibus às 8 horas da noite. Se ele perder, ele não vai mais embora para casa. Eu estou falando de São José. Então tem alguns bairros que tem nessa situação. Outros bairros que, por exemplo, sei lá, se depender de um transporte um pouco mais rápido, de um transporte mais emergencial, ou até mesmo uma necessidade de um trabalho, dos horários que ele vai ter que se mover, ele tem que ir muito mais cedo, ou ele corre o risco de não conseguir. E aí, quando ele vai na proposta de emprego dele, esse tipo de coisa é relevante. Imagina um trabalhador que consegue um emprego no centro, onde mora num bairro onde o ônibus só passa, sei lá, 3, 4 vezes por dia, e ele é obrigado a chegar muito mais cedo do horário do trabalho e chegar muito mais tarde depois do trabalho, por conta que os horários do trabalho não se adequam à necessidade de demanda de ônibus na cidade. Então não tem uma demanda necessária para aquela cidade. Você tem trabalhadores que passam, por isso obviamente que existe um estresse. Você pega na Zona Leste hoje, que nem Frei Galvão, que é um bairro longe. Um ônibus que passa praticamente em uns 15 bairros. Aquele ônibus que praticamente está sempre cheio, independente do dia. Domingo, segunda, ele está sempre cheio. Se você olhar, ele sempre está com uma carga um pouco maior. E o Frei Galvão é resultado de bairros que foram retirados. Tem gente do Banhado, tem gente do Morro do Regaço, tem gente do Pinheirinho. Pessoas que foram removidas das suas casas em alguns locais da cidade, até mesmo Rio Comprido, né, que faz divisa com Jacareí, foi morar no Frigavão. Então é um bairro planejado, onde o ônibus passa, pega a maior quantidade de pessoas, idas e vindas, para poder aí, é uma construção, né? Tudo é base de uma construção. A especulação imobiliária não anda sozinha. Quando ela se trata de pobre, ela tem uma aliança com o setor de transporte. E aí, obviamente, que se a especulação imobiliária derruba a casa, o transporte vai ser o mais ineficiente possível e mais caro, justamente para atender essas demandas de lucro dessas empresas. Seu Davi, estava falando do transporte público e a privatização do Parque da Cidade. Bom, a situação da condução, do transporte, é como o Renato falou, é precária. Porque tem pessoas que tem que chegar no serviço, pega o serviço 7 horas da manhã, mas para ele sair da casa dele, para ele até o ponto, ver se consegue pegar o primeiro ônibus, ele tem que quase não dormir, levantar de madrugada, 4 horas da manhã, para poder estar no ponto 5 horas para pegar o primeiro ônibus. E assim mesmo vem que nem uma lata de sardinha. Tem pessoas que têm que tomar 2, 3 ônibus para poder chegar no trabalho. Então, a situação precária de transporte está no Rio. E principalmente a preservação, como você falou agora, parte da cidade, o Vicentino Aranha, né? Você veja bem, eles falam sobre parques. Se nem os parques que já existem em São José dos Campos, a prefeitura está dando conta. Você veja, a reclamação desses bairros que tem o seu parquinho, as suas creches para as crianças, o estado que tá precário. Chega lá, é matagal, é manutenção não feita. Eu acho que isso aí é um absurdo muito grande. Porque para que tanto parque na cidade? Para que tanto parque? Olha, já nós temos aqui o Parque Santo Dumont, né, que é o Parque Santo Dumont, que ali foi sanatório de tuberculose. Tem o Parque Vicente da Aranha, também foi sanatório de tuberculose. Né? O Parque da Cidade, você vê que tremendo Parque da Cidade que é, mas você vê lá, falta manutenção, às vezes não tem nem lugar para você tomar água, né? Nem um banheiro químico, às vezes você acha quando tem festividade lá na cidade, do Parque da Cidade. Então, que tanto parque São José dos Campos precisa? São José dos Campos precisa sim, é moradia, moradia para os operários e trabalho, saúde e educação. Isso é o que faz mais falta. Porque, que nem eu já fiz a conta, mais ou menos, o dinheiro que a prefeitura está gastando em salário, aluguel, para essas pessoas que saíram daqui, se ela for juntar aquele dinheiro e regularizar aonde ele está morando, ainda vai sobrar dinheiro para a prefeitura. Então, a prefeitura, esse dinheiro, salário, aluguel,
que está fazendo aí é um papa anjo. Porque você veja bem, quanto dinheiro está sendo gasto? Você faz a conta. Desde 2000 até 24 anos, né? 24 anos nessa luta. Tem pessoas ainda que estão de salário aluguel. Junta esse dinheiro do salário aluguel que as pessoas estão gastando, que a prefeitura está gastando, junte tudo para ver se não dá para montar montar uma nova cidade para as pessoas que não têm casa, que estão vivendo salário aluguel. E vai sobrar dinheiro ainda. Porque o dinheiro que ela já investiu, que retirou as pessoas daqui do Goiás, se ela tivesse regularizado aqui para nós, a prefeitura ainda tinha dinheiro. Sobrava dinheiro para a prefeitura. Então eu acho que isso aí está faltando um pouco mais. Na realidade, viu, o que está faltando mais é uma investigação sobre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, onde que está indo todo esse dinheirão. Porque a Prefeitura de São José dos Campos, eu não sei se é a primeira ou segunda capital do Vale que arrecada mais imposto. Que, que recebe muito imposto demais. Agora, o que você vê esses impostos que está fazendo? Está investindo o quê? Em salário aluguel, retirando o morador da onde está morando, investindo dinheiro só para os ricos. Então, eu acho que isso aí é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer. É, certo. Agora, para a gente finalizar de vez aqui, né? Vocês estão lançando uma pré-candidatura coletiva, né? Pelo PSOL, né? Pelo PSOL. É uma candidatura coletiva pelo PSOL, né? Eu sou filiado já faz um tempo, sou Davi também, a Cleice. A candidatura é o que a gente falou, né? O caráter por lutas por moradia, e aí a gente quer elencar aí os aspectos que muita gente desconhece da periferia, como a parte histórica que o senhor Davi conhece, né? Construiu o monumento da cidade, participou de ações da cidade em anos anteriores. A Cleice, que é uma moça, né? Tem filhos, mora na periferia, sabe exatamente qual que é os desafios de ser, que são maiores ainda. E eu que estou aí um pouco mais jovem, mas que estou começando a participar, que participo já faz um tempo. Então, assim, a gente vai construindo essa ligação, porque a gente precisa manter essa sabedoria, essa discussão, a política em si de luta para frente, como o senhor Davi passou, depois vai passar por mim e assim por diante. E a gente tem que manter essa chama acesa, porque a gente sabe o tamanho do desafio que é e como é difícil viver dentro do capitalismo, ainda mais morando na periferia. Então é por isso. O senhor Davi quer falar mais uma coisa? Olha, a única coisa que eu tenho que dizer agora para o encerramento, Banhado resiste e vai resistir até o fim. Banhado resiste. E agradeço a todos e a todas, né, que essa live está sendo passada para muitas pessoas, né? Que essas pessoas que estão vendo essa live prestem um pouco de atenção no que esse caipira, esse pobre não, pobre é outra coisa, esse sofredor, trabalhador, está falando não só pelo meu nome, pela a classe operária e a casa que tem seu teto, não quer sair do seu teto, quer permanecer no seu teto, regularização já, banhado resiste. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Renato e do seu Davi, né? E eu passo, se vocês quiserem, né? O seu Davi fez as considerações finais, eu passo aí para o Renato, né? Fazer também as suas considerações finais, né? Para a gente ir encerrando a entrevista. Agradecer o mesa de debates, agradecer o Guilherme, agradecer o Davi também que está aqui. É, a gente sempre está de portas abertas. Visitem a página do Banhado Resiste no Instagram, no Facebook. Acompanhem nossos trabalhos nas redes e venham nos visitar aí a hora que acharem conveniente. Nos avisa antes que a gente aí prepara alguma coisa, colhe uma fruta, dá um rolê no bairro. Vem para as atividades, tem várias atividades culturais, está tendo atividade direta agora aqui no Banhado. Enfim, nos acompanha aí nas redes e Banhado Resiste. Então é isso aí, pessoal. Não estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, agradecendo novamente aqui o seu Davi e o Renato, né? Também fazendo um agradecimento aí, acho que é a Cleice, né? Que Isso. é também faz parte aí dessa chapa aí que tá lançando aí para pré-candidato para a Prefeitura de São José dos Campos. Só uma dúvida, né, Renato? Vai ser você que é a cabeça de chave? Isso, eu sou a cabeça de chave. Certo, aí então é importante colocar isso também.
E quem puder, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates, deixa aí o seu joinha, comente, né? Compartilhe nas redes sociais, também compartilhe aí as nossas matérias, programas aí que nós estamos produzindo, né? Shorts também. E segue a gente também no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. Então é isso aí, pessoal, né? Então fui.